Vamos iniciar essa história voltando ao momento em que começou a rivalidade entre duas famílias. De um lado, Yoon Chae-ho, descendente da 34ª geração da família Yoon. Do outro, Sok Ben-hui, herdeiro da família Sok. Ambos disputavam intensamente o coração de uma bela mulher que, após um empate na competição entre eles, escolheu Ben, da família Sok. No entanto, essa rivalidade atravessou gerações e permanece viva até os dias de hoje, onde conhecemos o jovem Ji-won, da família Sok, e a pequena Ji-won, da família Yoon. Não, você não ouviu errado. Os dois não apenas compartilham a coincidência de terem o mesmo nome, mas também nasceram no mesmo dia. Nossos protagonistas cresceram juntos, frequentando a mesma escola, onde, seguindo a tradição familiar, tornaram-se rivais e competiam em absolutamente tudo. Em 2006, já adolescentes, quando Sok Ji-won venceu a eleição para presidente de classe, Yoon Ji-won não aceitou a derrota facilmente e entrou para o conselho estudantil apenas para tornar a vida do presidente mais difícil. Graças à competição feroz entre eles, Ji-won se tornou um excelente aluno, com notas altas e o melhor atleta da escola, se destacando em quase todos os esportes. No entanto, ela não ficou para trás, tornando-se a estudante mais inteligente da escola e alcançando o primeiro lugar nas notas do ensino médio. Quando ela o interrompe educadamente durante uma partida de futebol e tenta forçá-la a comparecer a uma reunião, ele diz para ela esperar até o fim do jogo e volta correndo para o campo. Ela tenta persegui-lo, mas acaba caindo e se machucando. De uma maneira única e afetuosa, ele a leva para a enfermaria e é lá que tudo começa a mudar. Só que Ji-won começa a perceber o que sente por Yoon não é ódio, mas exatamente o oposto. No entanto, quando ele chega à reunião, percebe que não é o único com sentimentos por ela, pois outro aluno se declara para Yoon na frente de todo o conselho estudantil. No dia seguinte, ele fica feliz ao saber que ela rejeitou o garoto, dizendo que acha que namorar deve ser entediante. No entanto, seu alívio dura pouco ao descobrir que outros garotos também estão interessados nela. Sentindo perigo, ele aproveita a constante provocação dela sobre ter notas melhores e propõe uma aposta, afirmando que desta vez ele conseguirá uma pontuação mais alta que a dela. Ela, então, diz que, se ele perder, terá que chamá-la de irmã mais velha durante todo o ensino médio, e ele concorda. Mas, em troca, ele diz que, se ela perder, terá que ser sua namorada. Ela pergunta se ele está louco, e ele responde que, como ela não gosta da ideia de namorar, ele vai ganhar essa aposta só para irritá-la. Ela acredita que é apenas por isso e aceita a aposta. Os dias passam e os dois se esforçam muito nos estudos, claro, sempre provocando um ao outro. O dia do exame final chega e eles respondem as perguntas com confiança. Quando os resultados são divulgados, eles correm ansiosos para descobrir quem venceu. Não apenas eles, mas toda a escola está curiosa para saber o resultado da aposta. Para a decepção do Ji-won, ele acaba em segundo lugar, derrotado por ela, que mais uma vez fica com o primeiro lugar. No caminho para casa, no ônibus, ele de repente para no meio do trajeto e pede que ela desça com ele porque precisam conversar. Após um pesadelo, ou talvez uma lembrança dolorosa do passado, vemos Yoon acordando em 2024, agora uma adulta na casa dos 30 anos. Ela segue quase a mesma rotina de sua adolescência, exceto pelo fato de que agora não é mais uma estudante, mas sim professora de educação física do ensino médio. A rivalidade entre as famílias continua, e o Sr. Yoon está preocupado porque está sem dinheiro, enquanto seu rival, Sok Gon-tae, presidente da Sok Ben Construções, tenta comprar o terreno onde fica a fundação da família Yoon para construir um campo de golfe, que prejudicaria a escola. Depois de anos trabalhando no exterior como diretor de uma empresa, Sok Ji-won está de volta, pronto para assumir os negócios de seu pai. Ele parece ter se tornado um homem mais frio e focado nos negócios. Se na juventude ele venceu a eleição para presidente de classe porque seus colegas gostavam dele, agora ele parece ser um presidente temido por seus funcionários. Enquanto isso, para o desespero da família Yoon, o presidente Sok consegue subornar os membros do conselho para venderem o terreno e a fundação. Com essa vitória, o Sr. Sok quer que seu filho assuma o cargo de presidente da escola enquanto ele cuida da construção do campo de golfe. A princípio, Ji-won se recusa, dizendo que não quer fazer parte da vingança infantil de seu pai. No entanto, ele muda de ideia rapidamente quando um ex-colega da escola conta que, na última reunião de turma, Yoon Ji-won parecia nem se lembrar dele. Furioso e indignado com a indiferença dela, Ji-won reconsidera e, de forma assustadora, informa ao pai que aceitará o cargo de presidente da escola onde Yoon trabalha. No dia seguinte, durante uma aula de educação física, Yoon leva uma bolada no rosto, ficando tonta e, para piorar, quebrando seus óculos de grau. Mais tarde,
quando os protagonistas se reencontram pela primeira vez em 18 anos, só que Ji-won fica profundamente frustrado ao perceber que Yoon cumprimenta como se ele fosse um completo estranho. O que ele não imagina é que, sem os óculos, tudo o que ela vê é um borrão à sua frente, tornando impossível reconhecê-lo. A situação fica ainda mais embaraçosa durante a apresentação do novo presidente da escola. Quando ela é apresentada a Ji-won, o golpe na cabeça e a visão embaçada fazem com que, por um instante, ela o veja exatamente como o adolescente que conheceu no passado. Em um misto de sono e confusão, Yoon acredita estar sonhando mais uma vez com ele. Se, na adolescência, seus sonhos a levavam a tocá-lo suavemente, agora, na versão adulta, ela aperta sua bochecha com irritação. Rapidamente, rumores se espalham pela escola sobre ela beliscando sua bochecha, chutando sua canela e o empurrando. No entanto, ao contrário do que todos pensam, o presidente na verdade está satisfeito e feliz que ela não o esqueceu. Mais tarde, durante uma reunião, tudo parece um retorno aos dias da adolescência, com os dois se provocando e se desafiando. No fim da reunião, Ji-won declara que, como pedido de desculpas pelo que ela fez, ela deve almoçar com ele. Claro, ela não aparece para o almoço e vai direto para casa. No entanto, ao abraçar seu avô por trás, percebe que o corpo que está segurando parece diferente do habitual. Para sua surpresa, Ji-won está lá. Pelo menos, mesmo em uma situação como essa, ele é educado o suficiente para cumprimentar o avô de Yoon. Ele sabia que Yoon não iria almoçar e, em vez disso, correria para casa. O Sr. Yoon o convida para almoçar e tenta persuadi-lo a convencer seu pai a mudar de ideia sobre a construção do campo de golfe. No entanto, Ji-won responde que, por questões éticas, não pode compartilhar sua opinião pessoal e que ainda não tem poder suficiente para interferir nas operações da empresa. À noite, quando estão em seus respectivos quartos, fica claro que ainda existem sentimentos não resolvidos entre eles. Ela relembra o abraço e como foi tê-lo tão perto novamente, enquanto ele se revira na cama, atormentado pela constatação de que seus sentimentos por ela continuam tão intensos quanto eram anos atrás. No dia seguinte, um professor estagiário chega à escola, Go Moon-soo, um ex-atleta famoso, que fica surpreso ao perceber que Ji-won não o reconhece. Naquela noite, durante um jantar do departamento, o jovem acaba desmaiando de bêbado após apenas uma dose. Quando o presidente e Yoon se sentam juntos à mesa, ela se irrita com uma piada dos outros professores sobre relacionamentos e sai furiosa do restaurante. Um dos professores decide segui-la, e Ji-won percebe que o homem parece gentil e atencioso. Acontece que, alguns dias antes, Yoon, enquanto estava bêbada, confessou seus sentimentos por ele, e ele respondeu que precisava de um tempo para pensar. Naquela noite, ele decide dar uma resposta a ela. Enquanto Ji-won os observa secretamente, o professor diz que é grato pelos sentimentos dela, mas que um relacionamento entre eles não funcionaria porque ele é muito mais velho. Em vez de se sentir aliviado pelo fato de ela ter sido rejeitada, o presidente sente tristeza ao vê-la chorar e sofrer. Quando o professor se desculpa e tenta consolá-la, Yoon revela que não está chorando pela rejeição, mas sim por sentir vergonha da direção que sua vida tomou. Ao se despedirem, quando ela está prestes a ir embora, Ji-won entra em pânico, tropeça e cai, ficando preso em um balde. O barulho assusta Yoon, mas, sem alternativa, Ji-won aceita a humilhação e pede ajuda. Quando ela o vê, fica furiosa por ele estar espionando. Ji-won se justifica, dizendo que saiu para fumar e, quando os viu chegando, congelou e decidiu se esconder. Durante sua explicação, ele acaba deixando escapar a raiva que sentiu ao ver aquele homem magoá-la. Yoon então o confronta, perguntando por que ele voltou para aquela cidade, para aquela escola, para a vida dela. Ela quer saber se ele voltou apenas para zombar dela e rir da sua vida patética enquanto ele se tornou um homem de sucesso. Furiosa, ela grita que o odeia e vai embora, deixando Ji-won preso no balde, tendo que se libertar sozinho e voltar para a mesa. Ao retornar, ele ouve uma discussão entre os professores sobre uma determinada flor. Alguns argumentam que ela irá florescer, enquanto outros acreditam que não. Confiante, Yoon declara que ela não florescerá, exatamente como fazia em sua adolescência. Ji-won vê nisso uma oportunidade para uma aposta. Se a flor não desabrochar e a Yoon vencer, ele renunciará ao cargo de presidente da escola. Mas, se a flor desabrochar e ele ganhar, ela terá que ser sua namorada. E assim, as tensões entre os dois continuam a crescer, trazendo à tona sentimentos do passado e novas emoções que ambos terão que enfrentar. Na manhã seguinte, quando Yoon chega à escola, ela fica surpresa e envergonhada ao descobrir que todos os alunos sabem sobre a aposta de namoro entre ela e Ji-won. Para aliviar o estresse, decide ir ao seu lugar favorito, seguida por Moon-soo.
Para ficar sozinha, ela assusta o professor estagiário dizendo que aquele lugar é o amaldiçoado Lago do Demônio e o manda comprar algumas cervejas. Acontece que esse também é um lugar especial para Ji-Hwan. Quando ele se aproxima e pergunta por que ela continua indo lá, ela responde que apenas queria clarear a mente. Ele diz que clarear a mente não era o motivo pelo qual costumavam ir lá na adolescência, fazendo-a lembrar da época em que namoravam. Aqui vemos como tudo aconteceu do ponto de vista dela. Quando a jovem Yun pergunta ao garoto que havia acabado de rejeitar como ele percebeu que estava apaixonado, ele responde que, mesmo tentando não pensar nela, não conseguia tirá-la da cabeça. E, apesar de todos lhe dizerem para não gostar dela, ele não conseguia ignorar seus sentimentos. Ela percebe que é exatamente assim que se sente sobre seu maior rival, só que Ji-Hwan. Não importa o quanto tente se forçar a não gostar dele, é inevitável. Ela nem sabe como ou porquê, mas já está apaixonada por ele. E, para sua surpresa e felicidade, ele sente o mesmo. No parquinho, quando ele a chama de irmã mais velha, ela percebe que não gosta de ouvi-lo dizer isso. Quando tenta ir embora, ele segura sua mão e, desta vez, em um tom sério, pede que ela seja sua namorada. Ele revela que tem pensado nisso há um tempo e percebeu que ela tem feito parte de sua vida desde o dia em que nasceu. Ele queria estar com ela mesmo quando sua mãe o proibiu e nunca se importou em perder para ela nas competições, porque a única coisa que realmente o incomodava era o quanto ele sentia falta dela quando não estava por perto. Naturalmente, quando ele confessa seus sentimentos e pede para namorá-la, ela aceita. Como esse lugar, chamado Lago do Demônio, era conhecido por ser assombrado e temido por todos na cidade, tornou-se o local perfeito para eles se encontrarem em segredo, já que suas famílias se odiavam e nunca aceitariam o relacionamento deles. Com a chegada das férias de verão, namorar em segredo ficou ainda mais divertido. Eles fingiam ir à biblioteca estudar, apenas para fugir juntos e aproveitar a praia e o relacionamento sem se preocupar com nada nem ninguém, apenas focando em serem felizes. No lago, na praia ou na biblioteca, qualquer lugar se tornava especial simplesmente porque estavam juntos. No entanto, quando Ji-Hwan sai para jogar futebol com os amigos e esquece de um encontro que tinha marcado com ela, eles têm a primeira briga como casal. Isso a deixa furiosa, pois sente que não é tão importante para ele quanto ele é para ela. Ela grita, dizendo para ele nunca mais ligar para ela. Claro que foram apenas palavras ditas no calor do momento. Ela passa a noite ansiosamente olhando pela janela, esperando que ele apareça. Sua felicidade é evidente quando ouve o som de uma pedrinha batendo na janela enquanto ele a chama. A regra deles é, se brigarem, ela pode esperar no máximo 3 pedrinhas antes de responder. Mas, por teimosia, ela espera mais tempo, fingindo ainda estar brava. Quando finalmente abre a janela, ele diz que ela proibiu que ele ligasse. Então ele não ligou, mas veio vê-la pessoalmente. No lago, ele promete nunca mais esquecer o encontro, mas reclama que ela também quebrou uma das regras deles, já que ele teve que jogar 7 pedrinhas para chamar sua atenção. Depois de prometerem não brigar mais, Ji-Hwan diz que ela parece ficar mais bonita cada vez que a vê. Ela responde que, se ele a acha tão bonita, deveria demonstrar isso. O problema surge quando ele tenta beijá-la. Ela ri, pois eles cresceram juntos, e apesar de estar apaixonada, acha estranha a ideia de beijá-lo. Mas quando ele a beija sem hesitação, o beijo deixa de ser estranho e passa a ser maravilhoso. Ela percebe que não consegue mais imaginar ficar sem ele. Mas, como já sabemos, em 2024 eles não estão mais juntos. Então, a pergunta que fica é: como um romance tão lindo, sincero e puro, com um amor tão genuíno, chegou ao fim? Enquanto a garota que Yun acreditava ser sua melhor amiga a arrasta para um acampamento, a linha do tempo atual nos traz uma revelação crucial para entendermos por que nossos protagonistas ainda estão separados. Enquanto Ji-Hwan está em seu escritório, notando como Yun está sendo explorada pelos outros funcionários da escola, sua suposta melhor amiga, Ji-Hye, entra alegando ter algo importante para dizer. Ela começa questionando por que ele fez essa aposta de namoro com Yun, assim como havia feito no passado, especialmente considerando que o relacionamento anterior deles não terminou bem. Ji-Hye lembra a ele que, depois que ele partiu, foi a única que tentou manter contato, a única que ligava constantemente para saber como ele estava, enquanto Yun nunca sequer respondeu às suas mensagens. Então, Ji-Hye revela o que manteve em segredo por todos esses anos. Ela sempre foi apaixonada por ele desde os tempos de escola e pede que ele lhe dê uma chance. No entanto, a única parte da confissão dela que chama a atenção de Ji-Hwan é o fato de ela saber sobre o relacionamento dele com Yun. Ji-Hye explica que Yun costumava contar tudo a ela naquela época, inclusive o fato de que namoraram em segredo por 3 meses antes de tudo acabar abruptamente,
quando ele foi embora. Voltamos ao passado, quando os jovens protagonistas se reencontram no acampamento com os amigos. Eles inventam uma desculpa para ir comprar comida, apenas para ficarem sozinhos e continuarem aproveitando o namoro secreto. Tudo começa a dar errado quando, ao sair da loja, Yun vê uma garota da escola entregando chocolates caseiros para Ji-wan, como forma de confessar seus sentimentos. Tomada pelo ciúme, Yun discute com Ji-wan, apesar de ele insistir que deixou claro para a garota que não correspondia aos sentimentos dela. Mas Yun retruca que ele nunca deveria ter aceitado chocolates, pois isso daria falsas esperanças à garota. Frustrado, Ji-wan argumenta que não sabe o que fazer, já que nem pode revelar que tem namorada. Machucada, Yun diz para ele nunca mais ligar e que não quer vê-lo de novo. Ela sai furiosa, mas, dessa vez, Ji-wan não vai atrás dela. Naquela mesma noite, o avô da Yun e o pai do Ji-wan têm uma discussão acalorada por conta de uma disputa para comprar uma montanha. De repente, o pai do Ji-wan desmaia. Enquanto Yun voltava para casa chorando, ela vê uma ambulância passando e corre para saber o que aconteceu. Quando chega, vê o Sr. Sok inconsciente sendo colocado na ambulância e Ji-wan tão focada em acompanhar o pai que nem percebe seu telefone caindo no chão. Foi a última vez que suas versões adolescentes se viram. Dias se passam e Ji-wan ainda não voltou, não enviou mensagens nem ligou. Desesperada, Yun pergunta de Rei se sabe de algo, e ela responde que sua mãe contou que o Sr. Sok foi transferido para Seul e, desde então, ninguém mais teve notícias da família. À noite, Yun tenta ligar para Ji-wan, mas não consegue contato. Ela tenta várias vezes, até perceber que ele não vai atender. Yun passa a noite inteira chorando e tentando falar com ele. Na manhã seguinte, sua mãe a encontra inconsciente, com febre alta. Em Seul, Ji-wan finalmente consegue um novo celular, já que o antigo foi destruído na ambulância. Ele liga para Yun imediatamente, mas ela não atende. Agora é a vez dele de sofrer, acreditando que ela realmente terminou com ele. Após isso, como uma última tentativa de se encontrarem, um vai atrás do outro. Mas o destino foi cruel com eles. Enquanto Yun corre para o observatório em Seul no dia da primeira neve, esperando encontrá-lo, Ji-wan corre para a casa dela, na cidade natal deles. Ambos passam a noite em dor, aceitando que seu amor chegou ao fim. No meio de sua dor, Yun comete o erro de confiar em Ji-hye, que secretamente apaga as mensagens de Ji-wan, recusa suas ligações e até envia respostas cruéis fingindo ser Yun. Agora, no presente, no lago especial deles, ambos estão magoados e com raiva um do outro, sem perceber que o amor que sentem foi, é e sempre será mútuo. Quando Munsu chega com as cervejas para ela, Yun bebe demais e acaba caindo no lago. Enquanto Munsu se prepara para salvá-la, Ji-wan mergulha na água sem hesitar para resgatá-la. O problema é que ele esquece que o lago é raso. No presente, somos apresentados a uma nova aluna da escola, Resu. Extremamente inteligente e considerado um gênio, Resu tem dificuldades em interações sociais, o que a afasta dos colegas e até causa conflitos com os atletas da escola. Quando um dos estudantes acidentalmente a acerta com uma bola, o capitão do time se aproxima para se desculpar e verificar se ela está bem, mas ela simplesmente joga a bola no rosto dele e sai andando. O garoto tenta segui-la para exigir um pedido de desculpas, já que nem foi ele quem a atingiu. Nesse momento, Yun e Ji-wan estão passando por perto. Yun repreende o menino por persegui-la, mas Ji-wan o defende, dizendo que ele foi julgado injustamente. Relutante, Yun permite que o garoto vá atrás de Resu, mas apenas para esclarecer as coisas, não para brigar. Depois desse confronto, Yun mostra a Ji-wan o teto com vazamento do ginásio da escola, que está quebrado há meses sem conserto. Ji-wan se gaba dizendo que pode consertá-lo sozinho, orgulhoso de suas realizações em Dubai, onde foi aclamado como um deus da arquitetura por construir edifícios de até 161 andares. Yun zomba de sua falta de humildade, e os dois começam a discutir de novo. Uma amiga de Yun brinca que eles parecem os protagonistas de um drama coreano, onde, após uma discussão intensa, o protagonista acaba caindo por cima da heroína, criando um momento romântico. Yun descarta a ideia, dizendo que esses clichês de K-drama não funcionam na vida real. Se Ji-wan caísse sobre ela, provavelmente a machucaria e não seria nada romântico. Levando isso em consideração, quando o mesmo aluno de antes acidentalmente joga a bola de novo, acertando a escada de Ji-wan, ele faz movimentos quase sobre-humanos para evitar machucar Yun. No entanto, no final, ele acaba caindo debaixo dela, criando exatamente o tão esperado momento romântico. A cena é tão tocante que até os alunos se emocionam, tirando várias fotos desse momento especial. Acontece que o professor estagiário tem seguido Yun por toda parte desde que chegou à escola,
sempre insinuando que a conhece melhor do que ela imagina, ajudando-a com todas as tarefas e favores que os outros exigem dela. Moon-soo é convidado para jantar com ela e seu avô na casa da escola no interior, onde moram. Após o jantar, ela o acompanha até o ponto de ônibus, e é nesse momento que finalmente se lembra dele. Eles se conheceram no hospital, quando os dois estavam passando por um momento extremamente difícil. Quando Ji-won descobre que seu pai está planejando humilhar o avô de Yoon diante de toda a escola durante a cerimônia de posse presidencial e pretende removê-lo do cargo para assumir a presidência no futuro, ele elabora um plano impecável para impedir que isso aconteça. Ele distrai todos os bajuladores do pai enviando-os para um evento com todas as despesas pagas, contrata uma banda de rock para tocar o verdadeiro hino da escola no lugar do hino monótono escolhido pelo pai e conquista os alunos, que o aplaudem entusiasmadamente ao se tornar o presidente da escola. Enquanto isso, seu pai é recebido com vaias ao tentar discursar. Tudo isso é filmado e documentado por jornalistas que Ji-won convidou, tornando muito difícil para seu pai justificar a remoção dele da presidência no futuro. Frustrado e furioso, o Sr. Sok diz à esposa durante o jantar que vai expulsar Ji-won de casa. Sua esposa ri da ingenuidade dele e lembra que Ji-won já não é mais um garoto dependente. Além disso, Ji-won já estava 2 passos à frente de seu pai e vinha planejando se mudar há dias. Ele também havia notado como Moon-soo planejava morar na mesma casa que ela divide com o avô, a residência dos funcionários da escola. Para tornar essa competição mais justa, Ji-won decide se juntar a eles e dividir o mesmo espaço. Yoon, que já tem dificuldade para dormir, passando noites em claro pensando em cada momento recente que compartilhou com Ji-won, agora tem que lidar com 2 homens competindo para provar quem é mais útil na casa. Honestamente, Yoon não tem do que reclamar, pois Moon-soo é ótimo na cozinha e nas tarefas domésticas, enquanto Ji-won é excelente em concertos e em levá-la para fazer compras básicas. No escritório, Ji-won percebe que pegou o tablet de Yoon por engano e, ao encontrá-la para trocá-los, Ji, escondida por perto, observa os dois provocando um ao outro como costumavam fazer na adolescência, quando escondiam seus sentimentos. Isso deixa Ji cada vez mais desesperada ao perceber que está ficando sem tempo para conquistar Ji-won. Sabendo que eles moram na mesma casa, Ji diz a Yoon que quer visitar sua amiga para beberem juntas como faziam antes. Claro, amizade é o que menos importa para Ji. Enquanto Yoon e Moon-soo saem para buscar cerveja, Ji entra sorrateiramente no quarto de Ji-won. Os 3 começam a beber e, conforme fica bêbada, Ji tenta encorajar Moon-soo a confessar seus sentimentos por Yoon, alegando que ela é muito ingênua para perceber sozinha. Moon-soo fica tão envergonhado que pega o copo errado por acidente. Como tem baixa tolerância ao álcool, um único copo já é suficiente para deixá-lo bêbado. Ele fica vermelho e começa a rir enquanto Ji exalta como ele e Yoon formariam um belo casal. Nesse momento, Ji-won chega e os interrompe. Enquanto Ji expressa sua animação ao vê-lo, Moon-soo desmaia e Ji quase vomita. Yoon corre para levar Ji ao banheiro, e Ji-won carrega Moon-soo para seu quarto. Mais tarde, naquela noite, Ji acorda e pede ajuda a Yoon para encontrar sua bolsa. Enquanto isso, Ji-won acorda se sentindo um pouco mal por causa do aquecedor quebrado em seu quarto. Ao ir para a cozinha buscar água e remédio, ele tropeça em um sótão escondido. Ele sobe e encontra uma caixa contendo fotos e lembranças do tempo em que ele e Yoon namoravam. Quando Ji e Yoon chegam e veem apenas suas pernas para fora, gritam de susto. Eles se acalmam quando ele desce, mas Yoon fica horrorizada ao vê-lo segurando a caixa de lembranças que ela havia escondido. Ela corre para pegá-la, mas tropeça, puxando a calça dele para baixo e o expondo demais na frente de todos. Na noite seguinte, Yoon olha para as fotos dela e de Ji-won na caixa de memórias com grande nostalgia. Ela pega seu antigo celular e decide carregá-lo, mas escuta Ji-won entrando em casa. Yoon vai até ele e o vê tendo dificuldades para subir as escadas. Apesar de estar doente, ele foi trabalhar, o que piorou sua febre. Depois de ver a foto que pegou da caixa de Yoon, uma foto dos dois juntos, Ji-won toma seu remédio e adormece. Yoon entra no quarto dele para lhe dar cobertores extras, mas percebe o quão mal ele está e decide ficar para cuidar dele durante a noite. Enquanto dorme, Ji-won sonha com Yoon abrindo a janela para ele e perguntando se ele a levará com ele para Seul. Ela corre até ele enquanto as mesmas flores de seu passado florescem ao redor. Quando ele está prestes a tocá-la, ela se vira para ir embora. No sonho, Ji-won estende a mão para segurá-la, e no mundo real, febril, ele imita os mesmos movimentos. Emocionado, ele segura o braço de Yoon e pergunta se ela realmente é a sua Yoon antes de beijá-la ternamente. Yoon fica surpresa, mas não consegue resistir aos sentimentos que tentou tanto suprimir, pois são exatamente os mesmos de 18 anos atrás.
O momento é interrompido quando seu avô bate na porta, preocupado com Ji-won e querendo lhe dar um cobertor. Felizmente, Yoon consegue segurar a porta, mas, no processo, acidentalmente derruba Ji-won no chão. Incapaz de colocá-lo de volta na cama, ela faz o possível para deixá-lo confortável no chão. O problema surge na manhã seguinte, quando Ji-won não se lembra de que Yoon foi ao seu quarto, muito menos do beijo, deixando Yoon furiosa. Ainda assim, mesmo irritada, ela não pode evitar olhar para os lábios dele, ansiando por beijá-lo novamente. Uma nova estudante, Yuri, se transfere para a escola. Extremamente inteligente e reservada, ela parece ser uma concorrente à altura de Resso. Falando em Resso, ela parece ter feito as pazes com Ji-sok, o garoto envolvido no incidente com a bola, mas ainda não se reconciliou com sua amiga Yumi. Após outra discussão com Yumi, que sai furiosa, o nariz de Resso começa a sangrar e ela se sente tonta. Yumi volta, pronta para discutir novamente, mas ao ver sua amiga quase desmaiando, corre para ajudá-la. Felizmente, Ji-sok está voltando para a sala de aula e encontra as duas no corredor. Ele carrega Resso nas costas até a enfermaria. O problema surge à noite, quando Ji-sok espreita secretamente pela fresta da porta e vê o enfermeiro sendo excessivamente afetuosa com Resso. Enquanto isso, Ji-won percebe que Yoon tem o evitado e a provoca, perguntando se ela está com medo de enfrentá-lo por saber que vai perder a aposta. Ela responde que ele não significa nada para ela, então ele a desafia a se sentar ao lado dele. Eles se sentam no mesmo banco, mas com Moon-soo no meio. Eles continuam discutindo se Yoon está ou não evitando Ji-won, e ele, para provar seu ponto, segura o queixo dela e a força a manter contato visual. Mais tarde naquela noite, em casa, ela pega seu antigo celular, agora totalmente carregado, e olha para as fotos que tem de Ji-won salvas nele. Conforme fica emocionada ao vê-las, as memórias de como se sentia quando estava com ele voltam com força. Ela percebe que aqueles poucos dias que passaram juntos foram os mais felizes da sua vida. Todos os professores são obrigados a ir para Seul para um treinamento, e como Ji-won também está indo para a capital para o aniversário de sua mãe, Ji aproveita a oportunidade para pedir uma carona, esperando tê-lo só para si. No entanto, para sua decepção, Ji-won convida Yoon e Moon-soo também, para que não precisem pegar o ônibus. Durante toda a viagem, Ji-won e Yoon ficam discutindo como sempre, ignorando completamente a presença dos outros dois no carro. Ji-won os deixa na entrada do prédio e diz que ligará mais tarde para buscá-los, para que possam voltar juntos. Naquela noite, depois de comemorar o aniversário de sua mãe, Ji-won acaba discutindo com seu pai, o que o faz se atrasar para o horário combinado de buscar os professores. Com a demora do Ji-won, os professores decidem sair para jantar, e assim esperam que o presidente venha buscá-los. Notando a ansiedade de Yoon pelo telefonema de Ji-won, Ji recai em seus antigos hábitos ruins. Sentada sozinha na mesa, ela pega o celular de bem quando Ji-won está ligando e rejeita a chamada. Desta vez, Ji vai ainda mais longe, ela rouba o telefone de Yoon para garantir que Ji-won não a veja naquela noite. Ji então diz a Yoon que passará a noite na casa de uma amiga em Seul, e que Yoon pode voltar como nu. Tudo isso faz parte de seu plano para que o professor estagiário finalmente reúna coragem para confessar seus sentimentos. E tudo acontece quase como Ji planejou. Moon-soo leva Yoon a um lugar simples, com boa comida e música ao vivo, e os dois compartilham uma conversa agradável. O momento parece perfeito para uma confissão, e Moon-soo não perde a oportunidade. Ele diz a Yoon que ela o salvou porque, naquela época, ela era a única pessoa com quem ele sentia que poderia compartilhar sua dor. Até então, Moon-soo estava indo bem, e o clima estava propício para emoções profundas. O problema surge quando ele menciona que, embora tenha conseguido viver sem ela todos esses anos, só ao vê-la novamente percebeu quanto sentia sua falta e como ela o fazia se sentir bem. Suas palavras fazem lembrar de seus próprios sentimentos por Ji-won, porque foi exatamente assim que ela se sentiu quando o viu depois de tantos anos. Assim como Ji, Moon-soo também percebeu a química entre Yoo e Ji-won. Antes que possa responder à sua confissão, Moon-woo, lendo sua expressão, diz que não é ingênuo e sabe que ela só o vê como um amigo. No entanto, ele acrescenta que continuará gostando dela, esperando que um dia ela o aceite como homem. Ele pede que ela não o trate de forma diferente por causa de sua confissão. Percebendo quão nervoso ele está, Yoon o tranquiliza, garantindo que nada mudará entre eles. Enquanto isso, Ji-won continua tentando ligar para Yoon, mas obviamente sem sucesso. De volta à sua cidade natal, Yoon não consegue parar de pensar em Ji-won e decide correr no campo da escola. Ji-won a observa de longe, mas corre para ajudá-la quando ela tropeça e cai.
Ela recusa sua ajuda, e quando ele tenta levá-la para seu carro, para levá-la para casa, ela explode, exigindo saber por que ele está fazendo tudo isso. Porque ele voltou depois de 18 anos, se mudou para a casa dela e começou essa aposta ridícula de namoro. Yoon diz que não entende por que ele está fazendo ela passar por tudo isso. Lembrando da dor que sentiu quando ela o deixou, Ji-won responde friamente que a aposta é real. Se ela perder, ela namorará com ele, e então ele a deixará sem piedade. Furiosa, Yoon segue, questionando qual é o sentido de namorá-la apenas para terminar depois. Ela está prestes a perguntar por que, se ele a odeia tanto, a beijou naquela noite, mas é interrompida quando uma flor de 5 pétalas, a flor do amor, cai na mão de Ji-won. Ambos ficam surpresos ao ver as belas flores da aposta florescendo totalmente diante deles, exatamente como Ji-won viu em seu sonho. A visão lembra Ji-won de tudo daquela noite, tanto sonho, que agora ele vê como um sinal de que essa é sua segunda chance de segurá-la, quanto o beijo que ela havia retribuído. A vida de Yoon se tornou um verdadeiro desastre desde o término com Ji-won. Devido à enorme carga emocional, seu cabelo começou a ficar branco e sua visão piorou. Foi exatamente nesse lugar que Yoon conheceu Moon-woo, um ex-nadador olímpico que teve que se aposentar após um acidente. Como a natação era tudo para ele, Moon-soo subiu até o telhado planejando tirar sua própria vida quando viu Yoon pela primeira vez. Como ambos compartilhavam a mesma intenção de desistir de tudo, decidiram fazer isso juntos. Felizmente, antes que o pior acontecesse, foram impedidos e salvos. No dia seguinte, os alunos ficam eufóricos ao ver as flores e comemoram a vitória de Ji-won com entusiasmo. Moon-soo e Ji, no entanto, estão preocupados que o relacionamento realmente aconteça. Não são apenas os alunos, os professores também cercam Yoon, ansiosos para saber se Ji-won já a convidou para sair. Yoon insiste que não há como ele convidá-la, porque a aposta era apenas uma brincadeira. Nesse momento, Ji-won entra na sala e pergunta por que não conseguiu contatá-la pelo celular. Yoon, nervosa e gaguejando, diz que perdeu o telefone. Quando Ji-won casualmente menciona que vai buscá-la depois do trabalho para jantar, Yoon entra em pânico e o arrasta para fora da sala, alegando que precisa mostrar-lhe um relatório. Os professores riem quando percebem que o relatório que ela mencionou é apenas o cardápio do almoço da escola. Os rumores na escola só aumentam. Alunos empolgados dizem à professora Yoon que já sabem de tudo, que ela e o presidente da escola estão namorando e que ele até lhe deu um anel de diamante e um certificado de casamento. O dia da prova da escola chega, e enquanto os alunos se concentram em responder as questões, Ji-won se concentra em provocar Yoon. Ela acaba concordando em sair para jantar com ele. No dia seguinte, ao escolher uma roupa para o encontro, ela olha as fotos de quando eles namoravam, lembrando como foi divertido estar com ele. Com medo de perder essas preciosas memórias, ela decide conectar o telefone ao laptop e fazer um backup para guardar para sempre. Percebendo que está atrasada, ela corre para encontrá-lo. Quando se veem, parece que nenhum tempo se passou. As emoções da reunião são tão intensas quanto há 18 anos, embora agora ambos finjam que não se amam. No elevador do restaurante, eles provocam um ao outro sobre quem tem mais experiência em relacionamentos. Para provar que não é inexperiente, Yoon abraça Ji-won como se fossem um casal. Não querendo ficar para trás, Ji-won a abraça de volta, mostrando que também não está nervoso. O problema é que eles, sem saber, escolheram o mesmo restaurante onde os professores da escola estão jantando. Depois de aguentar todas as possíveis provocações de seus colegas, eles finalmente se sentam para jantar juntos. Os professores perguntam se eles realmente estão namorando. Querendo acabar com as perguntas, Ji-won diz que forçou Yoon a sair com ele. Ele acrescenta que, como venceu a aposta, só quer provocá-la, fazendo-se parecer uma pessoa terrível. Depois do jantar, Yoon o leva até o lago especial deles e o repreende pelo que disse. Ela argumenta que agora todos na escola vão pensar que ele é uma pessoa horrível. Ji-won diz que não se importa com isso. Yoon lembra que ele sempre foi assim, mesmo quando ela estava errada, ele não se importava em levar a culpa, porque nunca se importou com a opinião dos outros. A única opinião que importava para ele era dela. E desde que ela estivesse ao seu lado, ele ficava bem. Eles passam a noite conversando e compartilhando histórias sobre suas vidas nos últimos 18 anos. Yoon, tendo comido e bebido demais, sente-se um pouco mal, e Ji-won usa um remédio caseiro que sempre funcionava quando namoravam. O cuidado que ele demonstra ao massagear sua mão a faz adormecer. Lembrando-se de quando a salvou do telhado, ele a carrega até o carro. Ele adormece ao lado dela, e quando Yoon acorda e o vê ali,
sente uma vontade incontrolável de tocá-lo. No entanto, quando ele acorda, ela fica envergonhada e lhe dá um tapa, fingindo que estava espantando um mosquito. Eles chegam em casa tarde da noite e Munsu os vê juntos. No dia seguinte, ele luta para esconder seus sentimentos. Yun pergunta se ele está chateado, e Munsu responde que não está bravo, mas ressentido. Ele admite que dói vê-la sair com Ji-wan. Enquanto isso, o pai de Ji vê uma oportunidade de casar sua filha com Ji-wan, e Ji aceita a ideia com entusiasmo. Na escola, Haeseo está muito chateada, que é porque a nova aluna, Yuri, tirou a maior nota na última prova, deixando a Izu em segundo lugar pela primeira vez. Ji-sok vai atrás dela e a encontra buscando conforto nos braços da enfermeira da escola, o que o enfurece. Ele entra na sala gritando, mas, ao perceber que não estão sozinhos, se acalma um pouco, embora ainda tente tirá-la de lá. Notando que Ji-sok está prestes a confrontar o enfermeiro, a própria Haeseo rapidamente o conduz para fora. Do lado de fora, furiosa, ela pergunta o que ele está fazendo, porque continua a segui-la e a encará-la sem nunca dizer nada. Ji-sok confessa que também não entende o motivo, mas admite que deve ser porque gosta dela. Ele reafirma seus sentimentos, dizendo que realmente gosta dela e pedindo que pare com o que está fazendo com o enfermeiro da escola. No entanto, ele interpreta mal a relação entre os dois e acaba apenas irritando Haeseo ainda mais. Durante um almoço com Ji-hye e seu pai, o pai de Ji-wan descobre que seu filho está morando na mesma casa que o avô de Yun, seu maior rival. Furioso, ele vai até lá imediatamente. Enquanto isso, Ji-wan e Yun chegam em casa e encontram o avô dela quase sofrendo um acidente. Ji-wan age rapidamente e o segura antes que ele caia no chão. Nesse momento, o pai de Ji-wan chega e os vê próximos, o que o deixa ainda mais irritado. Ele dá um tapa no rosto de Ji-wan, que, apesar de manter a calma, vê seu pai perder completamente o controle. O homem critica Ji-wan por permitir que rumores ridículos sobre ele estar namorando Yun se espalhem, culpando-o por se associar com pessoas abaixo de seu nível. Ji-wan segue seu pai até o carro e o ouve fazer ameaças caso continue se envolvendo com aquelas pessoas. Ele rapidamente junta as peças e percebe que Ji-hye pode estar por trás de tudo isso. Ao chegar na escola, ele a encontra segurando o celular de Yun e lhe dá duas opções: ou ela se explica, ou ele tirará suas próprias conclusões. Ji-hye implora para que ele finja que não viu nada e promete devolver o celular para Yun. Ji-wan diz que Yun sempre gostou dela e a considerava uma verdadeira amiga, então pergunta por que Ji-hye está tentando machucá-la. Ji-hye revela que fez isso por ele, porque gosta dele. Ela prefere que ele fique bravo, que grite com ela, contanto que a esteja olhando. Mas, toda vez que se encontram, ele só fala e pensa em Yun. Ji-hye continua dizendo que não é ela quem está machucando Yun, mas sim ele. Desde que voltou, mais bonito, rico e com status elevado, tem sido como veneno para Yun, e ele é o único que não percebe isso. No caminho para casa, Ji-wan para em frente às flores, agora murchas, sinalizando o fim da aposta de namoro. Na manhã seguinte, Yun também olha para as flores com tristeza. Ji-hye a encontra e admite que não entende completamente o que está acontecendo com essa aposta, mas percebe que Yun está sofrendo. Ela diz que o melhor seria acabar com isso e se afastar de Ji-wan, que está apenas manipulando e machucando-a. Yun responde que sabe disso. Sabe que ele está machucando-a e brincando com seus sentimentos, mas não consegue e não quer afastá-lo. Ji-hye pergunta por quê, e Yun explica que, um dia, Ji-wan lhe disse que só precisava dela para ser feliz. Com um sorriso sincero no rosto, naquele dia, ela se sentiu no topo do mundo. Afinal, ela tinha apenas 18 anos e ele era só que Ji-wan. Como poderia não se apaixonar por ele? Ji-wan a deixou naquela época, e Yun sabe que ele partirá novamente em breve. Mas, mais uma vez, ela se apaixonou por ele. Ela sabe que o fim está próximo. As flores murcharam, e ele a deixará de forma cruel, como prometeu. Yun volta para casa chorando e verifica seu laptop, onde o backup do celular foi concluído. Ao olhar as pastas, nota mais de 50 mensagens marcadas como spam. Desde que Ji-hye bloqueou o novo número de Ji-wan naquela época, todas as mensagens que ele enviou ficaram filtradas nessa pasta. As mensagens falam sobre sua rotina, mas também expressam quanto ele ainda ama e sente sua falta. Dominada pela emoção, Yun corre para encontrá-lo, mas não o encontra em seu escritório. Enquanto isso, Ji-hye chora dentro do carro, segurando uma foto antiga, finalmente percebendo que Ji-wan nunca será dela. Ji-wan visita o avô de Yun e, após ser repreendido por brincar de forma cruel com os sentimentos de Yun, ele se levanta e diz que precisa dizer algo. Enquanto Yun reflete sobre por que Ji-wan pode estar com raiva, a
acreditando que ele se sente abandonado, encontra seu celular no chão da sala dos professores. Ao mesmo tempo, Ji-won encontra algo também, uma carta escrita pela Yoon adolescente, repleta de amargura. Na carta, ela o amaldiçoa e deseja que ele tenha uma vida miserável e solitária, sem amigos. Mas, ao mesmo tempo, admite que a raiva nunca irá embora, porque sente muito a falta dele. Mesmo que ele carregue toda a desgraça do mundo, ela espera que um dia ele volte para ela. Ji-won encontra Yoon sob as flores, agora murchas, e diz que a aposta de namoro era apenas até que as flores murchassem, então deveriam encerrar isso agora. No entanto, ele propõe algo diferente, que esqueçam a aposta e comecem a namorar de verdade. Sem qualquer reação à proposta, Yoon apenas encara Ji-won em descrença, enquanto ele diz que não suportaria ficar tanto tempo sem vê-la novamente. Ele acrescenta que não importa mais se ela o deixou no passado ou se todos são contra o relacionamento deles desde que ela sinta o mesmo, eles nunca mais se separarão. Ela o abraça, chorando de felicidade e alívio, e o agradece por ter voltado para ela. Para evitar maiores problemas na casa onde Yoon e seu avô vivem, Ji-won decide se mudar para um apartamento. Mas isso não é um problema, pois, mesmo não vivendo mais sob o mesmo teto, eles se encontram todas as noites, com Yoon usando a desculpa de sair para correr, permitindo que aproveitem o relacionamento secretamente, como faziam na adolescência. Mesmo depois da mudança, o pai de Ji-won continua suspeitando que seu filho está escondendo algo. Cansado disso, Ji-won diz que não permitirá que seu pai interfira em sua vida, chegando a ameaçar cortar laços familiares, se necessário. Ainda estressado, ele volta para casa, mas imediatamente se anima ao ver sua namorada dormindo em seu sofá, esperando por ele. Enquanto isso, a professora Manga há muito tempo percebeu seus sentimentos pelo enfermeiro da escola, Sr. Hong. Uma noite, ela finalmente reúne coragem para convidá-lo para jantar, mas é interrompida por uma mulher que parece ser alguém importante para Hong. Ele acaba convidando a mulher para uma conversa particular. Durante uma festa da equipe escolar patrocinada por Ji-won, onde todos parecem felizes, Ji-hye é a única que não está aproveitando. Ela decide caminhar na praia. Enquanto isso, uma revelação importante surge sobre a rivalidade entre as famílias. Kyung-han, que foi criado pelo avô de Yoon e sempre foi considerado um filho para ele, está secretamente trabalhando para o pai de Ji-won, ajudando nos bastidores com o projeto de construção do campo de golfe. Caminhando tristemente na praia, Ji-hye quase cai por causa de uma onda, mas é segurada por Ji-won. Depois de perder um sapato para a água, Ji-won a cobre com seu casaco e lhe dá seus próprios sapatos para que ela não fique descalça. Ji-hye lembra que foi esse tipo de gentileza dele que a fez se apaixonar, mas quando percebeu isso, já era tarde demais, pois ele só tinha olhos para Yoon. Ela admite que sempre gostou genuinamente de Yoon, mas também a odiava por ser tão diferente. Yoon nunca viu a verdadeira natureza de Ji-hye, sempre acreditando e confiando nela como uma amiga verdadeira. É por isso que Ji-hye a ama, mas também a odeia, por ser uma pessoa muito melhor do que ela. Ji-hye tenta revelar tudo o que fez contra eles no passado, mas Ji-won a interrompe, dizendo que não é a ele que ela deve confessar e pedir desculpas, mas sim a Yoon. Ela promete contar tudo assim que estiver pronta e jura se tornar uma amiga de verdade para Yoon. Yoon aguarda ansiosamente uma ligação de Ji-won pedindo para se encontrarem, mas, em vez disso, ele joga 3 pequenas pedras na janela do quarto dela, assim como fazia quando eram adolescentes para que pudessem sair escondidos e aproveitar a emoção de seu relacionamento secreto. Voltando da praia, Ji-hye vê os dois entrando no quarto de Ji-won. Enquanto o casal aproveita o tempo juntos depois de apenas algumas horas separados, o pai de Ji-won chega ao hotel à procura do filho. Ji-hye o recebe e se oferece para levá-lo ao quarto de Ji-won. Mas, em vez do esperado, ela o conduz ao quarto errado e depois corre para avisar o casal, iniciando seu caminho para a redenção. No dia seguinte, a caminho de casa, o casal decide pegar uma rota diferente para passarem mais tempo juntos. O problema é que os professores também decidiram ir ao mesmo local para curar a ressaca com sorvete e acabam flagrando Ji-won e Yoon em um encontro. Não há mais como fugir, eles foram descobertos. Na escola, enquanto são interrogados pelos professores, desistem de esconder e revelam a verdade. Eles estão namorando e se amam desde a adolescência. A caminho da aula avançada, Hesu percebe que Yuri também está na mesma turma. No entanto, enquanto todos estudam, Yuri está apenas dormindo e nem percebe seu celular tocando, incomodando toda a sala. Irritada, Hesu derruba todos os pertences de Yuri da mesa, acordando-a e repreendendo-a por atrapalhar os estudos de todos.
Yuri rebate dizendo que Resu só está irritada por ter ficado em segundo lugar nos exames porque escolheu passar o tempo namorando em vez de estudar, referindo-se a ela e Jisooki. As duas acabam brigando fisicamente, mas Yun intervém para separá-las e as leva para a enfermaria, onde ordena que se desculpem uma com a outra. Naquela noite, Yun tenta sair escondida, mas dá de cara com Munsu. Desta vez, quando ele pergunta para onde ela vai, Yun decide dizer a verdade. Ela está indo encontrar Ji-wan. Ela revela que eles estão namorando e admite que ainda não contou a ele porque não sabia o que era pior: esconder ou se desculpar por machucá-lo. Munsu diz que já suspeitava e estava se preparando para esse momento. Ele agradece a Yun por tratá-lo da mesma forma de sempre, como prometeu, e diz que ela não precisa se desculpar. Na manhã seguinte, pouco antes da primeira aula começar, uma foto provoca um rumor horrível que se espalha pela escola. O boato de que Resu e o enfermeiro Hong estão tendo um caso. Após a aula, Yuri também ouve o rumor, mas não parece feliz com isso. Yumi mostra a foto para Resu, que imediatamente suspeita que Yuri esteja por trás disso. A vice-diretora interrompe e leva Resu para a enfermaria, onde ela confronta o enfermeiro Hong sobre a foto e o suposto relacionamento com uma aluna. A professora Mayan ouve a conversa e entra na sala, interrompendo a vice-diretora. Ela olha para a foto, mas insiste que eles devem ouvir o lado de Hong antes de tirarem conclusões precipitadas. Hong então revela que Resu, na verdade, é sua filha. Enquanto isso, o avô de Yun discute com o pai de Ji-wan sobre seu plano de redirecionar o caminho dos alunos para a escola, tornando-o mais longo e congestionado. O avô fica chocado e desapontado ao ver que o homem que considerava um filho está contra ele pela primeira vez. Pelo menos, Ji-wan não esconde mais suas intenções de proteger a escola, ficando abertamente ao lado do avô de Yun. Kyung-han, ao descobrir que Ji-wan e Yun estão namorando, corre para contar ao avô dela, esperando que ele corte os laços entre os dois. No entanto, quando o avô chega furioso para confrontá-los, encontra Ji-wan olhando para Yun com tanto amor, enquanto ela sorri de um jeito que ele não via há muito tempo. Então, ele decide não interferir. Naquela noite, Ji-wan conta aos pais que está namorando Yun. Como esperado, seu pai fica furioso, mas sua mãe fica feliz que seu filho finalmente encontrou alguém que realmente ama. Ji-wan está pronto para pedir Yun em casamento e planeja fazer isso no parque onde confessou seus sentimentos por ela quando eram adolescentes. No entanto, ao correr para encontrá-lo, Yun se depara com um homem que a deixa aterrorizada ao ponto de fugir. Em um flashback de 12 anos atrás, vemos Yun tentando impedir um assédio no trabalho e sendo traída por sua amiga. No presente, ela foge de Ji-wan, acreditando que ele a ama pela versão mais jovem dela, e manda uma mensagem dizendo que tem dor de cabeça para evitar ser vista em um momento de fraqueza. O que ela não sabe é que, quando Ji-wan soube da morte de seus pais, voltou imediatamente para vê-la e a viu ser humilhada. Agora, no presente, Ji-wan reencontra o homem que destruiu a vida de Yun, que se revela ser o pai de Yuri. Após o confronto, Ji-wan percebe que Yun sumiu. Ao saber que ela está no terraço, ele corre, temendo que ela possa estar tendo uma crise emocional. Ao encontrá-la, ele a abraça com força, perguntando, preocupado, o que ela está fazendo lá. Ela casualmente responde que está apenas matando aula, mas ele insiste para que ela se abra com ele. Yun lembra a ele que era ali onde costumavam matar aula juntos, onde ela uma vez lhe mostrou uma redação sobre seus sonhos futuros de se tornar uma adulta corajosa e justa, capaz de mudar o mundo. Quando Ji-wan leu, sorriu orgulhosamente, imaginando sua namorada como uma super-heroína quando crescesse. Agora, no presente, Yun questiona por que ele ainda a ama, dizendo que a pessoa que ela foi um dia não existe mais, restando apenas uma versão covarde e entediante de si mesma. Ela se descreve como uma idiota que nem sequer consegue enfrentar o canalha que a destruiu mentalmente. Ji-wan diz a ela que está tudo bem recuar quando se está com medo e evitar o que a assusta. Não há vergonha em ter momentos de fraqueza ou ser uma pessoa comum. Para ele, sua versão antiga e atual ainda são a mesma pessoa. A Yun que ele ama. Sentindo-se confortada, Yun admite que gostaria que ele tivesse estado lá no momento mais difícil de sua vida, quando estava em um telhado parecido com aquele. Ji-wan revela que estava lá. Tomada pela emoção, ela pergunta se foi ele quem a salvou naquele dia. Ele confirma, dizendo que a ver sentada na beira foi o momento mais doloroso de sua vida. Até hoje, sempre que se lembra daquele dia, seu coração ainda dói. Então ela deve prometer se manter longe de telhados para poupá-lo dessa dor. Yun o repreende, dizendo que ele deveria ter se mostrado para ela, pois sentiu muita falta dele, mas o abraça em gratidão. Ji-wan a tranquiliza, dizendo que, assim como antes, sempre a protegerá.
Ji-Wan está preparando uma forma romântica para pedir Yoon em casamento, então ele enfeita todo o porta-malas do carro com flores e balões, que serão usados no pedido. Mas, no momento em que eles iriam sair para jantar, o avô da Yoon aparece e estraga todos os planos do casal. O casal decide revelar seu relacionamento ao avô de Yoon, que o surpreende ao dizer que já sabe de tudo. Ele pede para ouvir seus planos, e Ji-Wan explica que tudo o que deseja é a bênção do avô. Ele promete que, aconteça o que acontecer, sempre estará ao lado de Yoon. O avô já havia notado o amor entre os dois, mas tenta manter sua postura rígida, mesmo ao convidar Ji-Wan para jantar com eles. Enquanto isso, durante uma conversa com o pai de Ji, que é vereador, descobrimos o esquema de Kyung-han. Ele comprou todas as terras ao redor do futuro campo de golfe, antecipando que seu valor aumentará muito após a construção. Seu plano é vendê-las com um enorme lucro. O único obstáculo ao seu plano é Ji-Wan. Para eliminar essa ameaça, Kyung-han liga para o pai de Ji-Wan e informa que ele já recebeu a bênção do avô de Yoon, insinuando que Ji-Wan está se aliando à família de sua noiva contra os planos do próprio pai. Kyung-han tenta convencê-lo a mandar Ji-Wan de volta para Dubai. Sentindo-se mais confiante, Yoon decide enfrentar Suan, que há muito tempo a assedia com ligações. Antes do encontro, vemos Suan discutindo com sua filha Yuri, que o despreza por trair sua mãe com alguém praticamente da idade escolar. Yuri diz que sente vergonha de ser filha dele e tem nojo de seu pai. Durante a conversa com Yoon, Suan a provoca, afirmando que se sentiu magoado por ela ignorá-lo e evitá-lo por tanto tempo. Yoon responde que aceitou vê-lo apenas por curiosidade, para saber se ele ainda dependia de dinheiro e poder para se sentir superior ao intimidar os fracos. No entanto, ela percebe que ele se tornou um verme ainda pior. Alguém que dorme com garotas da idade de sua própria filha, que o despreza por ser um pai tão desprezível. Percebendo que não pode mais manipulá-la psicologicamente, Suan recorre à agressão física. Felizmente, Ji-Wan chega a tempo e dá a ele uma lição, batendo nele, expondo-o e intimidando. E Ji-Wan não estava sozinho. Professores que testemunharam a cena à distância aproveitaram para humilhar Suan ainda mais antes de ele deixar a escola. Mais tarde, enquanto Yoon cuida da mão ferida do namorado, em outro lugar da escola, o enfermeiro Hong confessa à professora Man que só recentemente descobriu que Resu é sua filha. Sua mãe a criou sozinha sem nunca lhe contar. À distância, Resu vê seu pai sendo consolado pela professora Maya. Yuri se aproxima dela, não para provocá-la, mas para alertá-la. Ela explica que seu pai está tentando transformar a briga delas em um problema maior para a escola e pede a Resu que se una a ela para alegarem que já fizeram as pazes e que está tudo bem agora. Resu comenta que parece que ela não é a única com problemas com o pai, e Yuri descobre que o enfermeiro Hong é o pai de Resu. Mais tarde, na sala de aula, enquanto os amigos de Resu tentam acabar com os falsos rumores sobre ela e o enfermeiro terem um caso, Yuri intervém sem revelar que ele é seu pai. Ela apoia os esforços dos amigos de Resu, afirmando que estava presente quando a foto foi tirada e que Resu só estava passando mal. Como Yuri é sua rival, não teria motivo para defendê-la, a menos que fosse verdade. Esse apoio inesperado convence todos. O avô de Yoon aprovou seu relacionamento com Ji-Wan, mas com uma condição: eles não poderiam ficar sozinhos em casa. Assim, quando quase são pegos no flagra pelo avô, Ji-Wan precisa se esconder no sótão. Depois que o avô sai, Yoon se junta a ele. Ali, Ji-Wan, que vinha planejando o pedido de casamento perfeito há dias, percebe que não precisa de nada extravagante ou de um local sofisticado. Desde que estejam juntos, qualquer lugar é especial. No entanto, antes que ele possa oferecer a ela o anel de noivado, Yoon surpreende ao pedi-lo em casamento primeiro, prometendo fazê-lo feliz pelo resto de suas vidas. Ji-Wan desliza o anel no dedo dela, jurando nunca mais se separar. Yoon também coloca um anel no dedo dele, confiante de que ficarão juntos para sempre. Depois de tantos obstáculos, promessas, lágrimas e reencontros, finalmente chegamos ao fim da história de Yoon e Ji-Wan. E que final emocionante! O episódio começa com uma calmaria rara. Um momento só dos dois. Beijos, carinhos, lembranças. Eles passam a tarde mergulhados em fotos antigas, como se estivessem percorrendo sua linha do tempo pessoal, desde a infância até agora. É como se o destino estivesse ali, diante deles, provando que, apesar de tudo, eles sempre foram um do outro. Mas a tranquilidade não dura muito. No dia seguinte, Ji-Wan se entristece ao ver Yoon chegar à escola sem o anel de noivado. Para ele, é um símbolo do amor deles. Para ela, é um objeto grande demais, chamativo demais.
Ele sai magoado pois está cansado de esconder o relacionamento. E Yoon, mais uma vez, fica no meio do fogo cruzado entre amor e pressão. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o pai de Ji-won continua obcecado com o controle. Ao não conseguir contato com o filho, cogita mandá-lo de volta a Dubai. Mas sua esposa o interrompe. Ela não vai permitir que ele separe mãe e filho de novo. Então, ele decide dar as caras na escola. E com uma lista de possíveis noivas para o filho, todas filhas de seus amigos ricos. Yoon, determinada a mostrar que valoriza o relacionamento, vai animada a mostrar o anel. Mas, ao chegar, encontra os pais de Ji-won conversando com ele. A recepção é mista. A mãe de Ji-won fica encantada, o pai, nem tanto. Ainda assim, Ji-won assume, já que descobriram, ótimo. Eles vão se casar. O Sr. Sok tenta desestabilizar Yoon com fotos de pretendentes ricas e belas, mas ela o surpreende com firmeza e amor. Nenhuma delas ama Ji-won como ela. E, apesar de tudo, é ela quem ele acha mais bonita. Uma declaração que quebra a tensão no ar e reforça que esse casal não vai se desfazer tão fácil. No refeitório dos professores, Yoon exibe o anel com orgulho. Até seu professor da infância se emociona ao ver o quanto ela cresceu, e que chegou ali, naquele momento especial. Do lado de fora, Ji-hye e Moon-soo observam. Ji-hye comenta que, mesmo separados por 18 anos, o destino os uniu. Não há espaço para mais ninguém. Moon-soo já entendeu isso, ainda mais depois de saber que foi Ji-won quem salvou ele e Yoon no telhado. Mais tarde, Ji-hye entra na sala dos professores e parabeniza a amiga. Moon-soo, em um gesto nobre, encontra Ji-won nos corredores e o agradece por ter salvado tanto ele quanto Yoon. Não há mais ressentimentos. Em um jantar de família, o pai de Ji-won sente ciúmes por ver o filho cuidando tanto de Yoon. Tenta provocá-la, mas ela o desarma com uma lembrança de infância. Ele já a protegeu da chuva, deu sorvete curativo. E, mesmo tendo mandado ela esconder isso, ela nunca esqueceu. O Sr. Sok tenta manter a pose dura, mas se emociona. Ele começa a perceber que talvez Yoon não seja o problema. Depois do jantar, Yoon pede que Ji-won pare de brigar com o pai e tente conquistá-lo. Ele concorda. Yoon o incentiva a ficar e conversar, e o pai, surpreso, vê o filho obedecê-la, algo que ele nunca conseguiu. Contudo, a tensão ainda existe. O Sr. Sok diz que Yoon é bonita e educada, mas ainda é neta de Eun-ju, seu inimigo. Ji-won ignora. Ele sabe que amor não tem sobrenome. E então, vem a virada. Descobrimos por que Kyung-gun, aquele amigo da família tão prestativo, temia tanto Ji-won. O jovem investigou as finanças da fundação da família de Yoon e descobriu que Kyung-gun vinha desviando fundos desde antes da aquisição por Sr. Sok. Quando confrontado, Kyung-gun implora por perdão e para não ser processado, prometendo renunciar ao cargo de diretor e devolver todo o dinheiro roubado, mas Sr. Sok o deixa sob observação. Até ele se sente traído pelo homem que chama seu rival, Eun-ju, de pai. Sr. Sok considera ligar para Eun-ju, mas recebe uma ligação antes. Ju quer conversar sobre o relacionamento de Ji-won e Yoon. Antes do encontro, ele toma uma decisão: vender uma propriedade valiosa, planejada para ser presente de casamento para Yoon. O corretor tenta impedi-lo. Aquela terra vai valorizar muito, ainda mais com o campo de golfe. Mas Ju em si, o corretor, então, sugere que ele peça dinheiro emprestado a Kyung-gun. Ju se espanta. Como assim Kyung-gun está rico? Ele vive num apartamento apertado. Mas a verdade é outra. Kyung-gun mora numa mansão escondida atrás da montanha. Todo o mercado já comenta sobre a fortuna repentina dele. Sr. Ju começa a suspeitar. E o Sr. Sok, que acha que Ju está o fazendo esperar de propósito, corre para confrontá-lo. Mas o encontra desorientado, sem reconhecê-lo. Ju desmaia. No hospital, Sok relembra episódios em que Ju confundiu pessoas ou esqueceu informações. Quando Ju acorda, pede segredo. Não quer que saiba e revela que agora entende como Sok manipulou Kyung-gun, dando-lhe terras que valorizariam após a construção do campo de golfe. Sok, surpreso, admite que não sabia que Kyung-gun possuía tais terras e explica que só manteve Kyung-gun por perto por causa de suas conexões e influência sobre os moradores locais. Ele acrescenta que a ideia de construir o campo de golfe veio do próprio Kyung-gun. Sok começa a ligar os pontos e percebe o plano de Kyung-gun de enriquecer com os terrenos. Ao chegar em casa, Moon-soo encontra Ju errando a senha da porta várias vezes. Reconhece sinais de demência, como viu na avó. Ju promete fazer exames, mas pede que Moon-soo não conte a Yoon até que tenham certeza, pois ele não quer estragar sua felicidade agora que ela está tão feliz. Moon-soo concorda em guardar segredo por enquanto,
mas insiste em instalar um aplicativo de rastreamento no celular de Ju, caso ele se perca. Mais tarde, Ju entrega a Yoon todas as senhas e documentos. Ela, preocupada, pergunta o motivo. Ele responde com um olhar cheio de amor, quer que ela assuma o controle, agora que vai se casar. Enquanto isso, Ji-won revela ao pai todos os crimes financeiros de Kyung-gun. Pouco depois da falência da empresa da família de Yoon devido a problemas financeiros, Kyung-gun começou a comprar propriedades em nome de sua esposa e filha, quitando todas as dívidas e enviando grandes quantias de dinheiro para sua família nos Estados Unidos. Agora, em 2024, Kyung-gun vendeu todas essas propriedades e usou o dinheiro para comprar terras próximas à construção do campo de golfe. Seu plano é vender as terras com um lucro enorme e fugir para os Estados Unidos como bilionário. O Sr. Sok percebe que o pai de Yoon, Ho Sok, não foi realmente o responsável pelo desfalque e a falência da empresa. Até mesmo o vereador Shao está envolvido, acelerando o projeto do campo de golfe com subornos. Ji-won confronta o político e deixa claro: o projeto está cancelado. Naquela noite, depois de conversar com Yoon e descobrir que Kyung-gun cogerenciava a empresa do avô dela com seu pai, Ji-won percebe o quão profundamente sua família foi manipulada por Kyung-gun. Ele conforta Yoon com um abraço, mas ainda não consegue contar toda a verdade. O Sr. Sok visita Yoon-ju e descobre que ele ainda confia em Kyung-gun. Quando Sok revela como Kyung-gun conseguiu dinheiro para comprar todas aquelas terras. Está claro que Kyung-gun desviou fundos da empresa mesmo enquanto Ho-sok ainda estava vivo e continuou até a falência da empresa, convenientemente culpando Ho-sok após sua morte, sabendo que ele não poderia se defender. Ju fica em choque. Mas algo pior acontece. Yoon-ju desaparece. Moon-soo o localiza com um rastreador. Ele está na mansão de Kyung-gun. Lá, encontra documentos de terra e o colar do filho falecido. Ao confrontar Kyung-gun, Ju acusa de assassinato. Kyung-gun o ataca e o deixa inconsciente. Enquanto Yoon e Ji-won correm para a mansão, um flashback revela que o pai de Yoon, Ho Sok, descobriu o desfalque de Kyung-gun e o expulsou da empresa. Desesperado para salvar o negócio, Ho Sok engoliu o orgulho e pediu um empréstimo ao Sr. Sok, que recusou devido à rivalidade entre as famílias. No caminho de volta para casa, Ho Sok e sua esposa sofreram um acidente de carro causado por Kyung-gun, que, apesar dos pedidos do irmão para salvar ao menos a esposa de Ho Sok para que Yoon não crescesse sozinha, os deixou para morrer. No presente, Yoon e Ji-won chegam a tempo. Ela encontra o avô em delírio. Ji-won persegue Kyung-gun e o segura até a polícia chegar. Mais tarde, no hospital, recebemos o diagnóstico do Sr. Yoon, comprometimento cognitivo leve, com risco de evolução. Mas ainda há esperança. Yoon chora, mas o Sr. Sok entra na sala com firmeza. Agora ele também é família. Ele vai cuidar de Ju. Kyung-gun é preso e enfrentará a justiça. Ji-won tranquiliza Yoon, dizendo que, embora isso não apague a dor imediatamente, com o tempo, eles se curarão e encontrarão a felicidade juntos. Enquanto isso, Moon-soo termina seu estágio e se despede dos alunos e de Yoon na parada de ônibus, anunciando seus planos de voltar para a natação. O enfermeiro Hong, agora pronto para um novo começo, convida a professora Mang para jantar. Quando Hee-soo percebe que eles estão ficando mais próximos, Ji-sok provoca, perguntando se ela está com ciúmes. Hee-soo responde que não é mais criança para sentir ciúmes do pai. Ji-sok retruca que agora entende como é frustrante esconder sentimentos. Quando Hee-soo pergunta por que ele continua se metendo na vida dela, Ji-sok responde que não está se intrometendo, apenas não consegue evitar se preocupar, pois quer tê-la por perto. Ele declara com ousadia que, embora ela saiba que ele gosta dela, ele precisa saber se ela sente o mesmo. Hee-soo brinca dizendo que ele está no final da turma, então como ela poderia gostar dele? Ji-sok promete melhorar suas notas se for isso que for preciso para ela sair com ele, mas jura parar de incomodá-la se ela quiser. Para sua surpresa, ela concorda em sair com ele se ele cumprir a promessa. Depois de visitar Kyung-gun na prisão e deserdá-lo como filho, Ju se encontra com Sok, que se desculpa por ter recusado o empréstimo a Ho Sok no passado. Sok admite que talvez, se tivesse concedido dinheiro, a tragédia poderia ter sido evitada. Ju o tranquiliza, dizendo que não o culpa e que a rivalidade entre eles precisa ficar no passado. Ji-won e Yoon encerrarão esse conflito, e eles precisam apoiá-los. Ji-hee finalmente confessa tudo o que fez a Yoon. Embora abalada, Yoon percebe o arrependimento genuíno da amiga e a perdoa. Após a escola, Hee-soo convida Ji-sok para estudar juntos na biblioteca. Ele se sente animado, percebendo que ela está preocupada com sua promessa de melhorar as notas e quer ajudá-lo. Yumi aparece e os proíbe de sair sem ela e de namorar.
No caminho, convidam Yuri, que finge desinteresse, mas secretamente fica feliz em ser incluída no grupo. Com o cancelamento do campo de golfe, Ji-Hwan propõe construir um parque ecológico, algo que beneficie todos. Mas isso leva para Nova Zelândia por um mês, afastando-o do Natal e do aniversário deles. Alguns dias se passam, e Ji-Hwan liga para Yoon da Nova Zelândia. Ela finge não reconhecer sua voz, brincando que já faz tanto tempo desde a última ligação que ela até esqueceu como ele soa. Ji-Hwan se desculpa, explicando o quanto tem estado ocupado. Yoon o repreende por trabalhar demais e arriscar a própria saúde, mas é interrompida por um colega chamando-o para outra reunião. Conforme os dias passam, Yoon sente cada vez mais falta de Ji-Hwan. Na véspera de Natal, ela tenta ligar para ele, mas não consegue contato. Sentindo-se sozinha, ela vai para Nonsan para assistir a neve cair, desejando que Ji-Hwan estivesse com ela. Ela se lembra da dor de esperá-lo no mesmo lugar durante a adolescência. Mas então, uma ligação. É ele. Ji-Hwan está ali, esperando por ela. Ela corre ao seu encontro, chorando, rindo, lembrando da dor, da perda e do reencontro. Agora, naquele mesmo lugar onde ela o perdeu anos antes, ela o reencontra. E decide, nunca mais vai soltá-lo. Ele entrega um cachecol vermelho, feito por ele mesmo. Um símbolo de amor, calor e promessa. E assim termina Amor entre Inimigos, com um casal que cresceu junto, sofreu junto e escolheu se amar, mesmo quando o mundo dizia não. Onde a raiva virou perdão, a distância virou abraço. E a guerra entre famílias finalmente deu lugar ao amor. E agora eu quero saber de você. O que achou desse final? Foi tudo o que você esperava? Ou queria mais cenas do casamento? Me conta aqui nos comentários. Se gostou desse resumo, já deixa seu like para apoiar o canal e compartilha com aquele amigo que ainda tá na metade do dorama. Até a próxima!